Olá! Fala, Renatão. E aí, Paulo, tudo bom? Agora deu certo. Deu certo, tô aqui. Levei um susto agora, viu? Tô achando que fomos, não sei se censurados, se foi uma coincidência, mas o Instagram não deixou o ranking começar aqui essa live, você acredita? Sério, cara. Impressionante, hein? Não quero criar teorias da conspiração, mas enfim, conseguimos pelo seu perfil, ainda bem. Te agradeço aí Que isso, por prazer ter nos conversar com ajudado você. Sou a grande admirador resolver. do trabalho do Ranking aí. Parabéns, viu? Fazem um trabalho Opa! incrível, muito importante. E com A impacto gente direto no parlamento, nas decisões, nas políticas públicas, nos projetos. E isso tem que continuar. Parabéns, vocês realmente fazem a diferença aí. Muito obrigado. Vou começar assim com essas palavras, mas hoje o foco aí é o teu trabalho, né, frente à secretaria. A gente tem muita coisa para falar. Recebi até um documento com um resumo, né, das ações que foram feitas nesses 20 meses, né, Paulo, à frente da Secretaria de Governo Digital e Gestão de Pessoas, não é isso? É desburocratização, gestão e governo digital. É um nome comprido que eu fiquei sabendo até que para mudar o nome das coisas, hoje em dia precisa de autorização do Congresso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ô, Paulo, a primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte: primeiro, novamente, agradecer o teu tempo, a tua atenção. Obrigado a você. O Salim, que saiu né, na mesma data que você deixou o ministério, secretário Salim Matar, de desestatização até então, ele já deu bastante entrevista, ele até escreveu um artigo que saiu no Brasil Journal explicando os motivos da saída dele do governo. Enfim, já é algo que está bastante aí explicado. Agora, você não teve tanto espaço ainda para falar né, o que aconteceu, quais foram os motivos. Então, eu queria abrir com isso. Por que é que você deixou o governo? Quais os motivos que te levaram a deixar Brasília? Primeiro, eu senti que eu cumpri meu ciclo. Eu estava motivado e quando eu estava entregando e podendo fazer a diferença, porque eu vim com o propósito de ajudar a transformação do Estado. Quando eu senti que eu não estava mais conseguindo avançar tanto quanto eu gostaria, e por questões pessoais, o custo de estar em Brasília, longe da família, tudo isso, eu entendi que eu poderia adicionar mais valor de fora do que de dentro. Então, foi uma decisão de ordem pessoal, levei em consideração todos os fatores do trabalho, do deslocamento, do custo de oportunidade, e aí entendi que eu já tinha cumprido meu ciclo. Eu ia sair um pouco mais à frente, mas como o Salim resolveu sair, a gente conversou que ia entrar juntos, sair juntos, e eu achei que para o governo também ia ter dois desgastes desnecessários, então era mais fácil sair junto com ele. E acho que eu fiz a decisão certa, a equipe que estava lá continua, uma equipe excelente, o Caio Paes de Andrade, que entrou no meu lugar, meu amigo, a pessoa que eu admiro muito, super competente, sério, vai fazer um trabalho brilhante. Então, eu estou muito tranquilo que eu deixei lá tudo funcionando e com certeza vai ser melhor do que quando eu estava lá. Muito bom, realmente é um sacrifício, né? Porque, enfim, você tem que mudar de cidade, você abre mão de muita coisa, né? Um profissional como você tem muitas oportunidades aí que poderia estar na iniciativa privada. Você tem todo um histórico de iniciativa privada, passou também pela Prefeitura de São Paulo, que eu vou até querer saber um pouco mais, principalmente sobre as diferenças, né, que você encontrou. Mas ainda sobre esse movimento da saída, ô Paulo, a gente viu que houve uma repercussão muito grande, né? Caiu ali no dia da notícia com uma bomba no mercado e tudo isso. Falou-se até em debandada, o ministro Guedes usou esse termo para definir a saída de vocês, mas, querendo ou não, acabou botando um foco maior até em cima da necessidade das reformas, principalmente a administrativa, que é que estava aí sobre a sua gestão, e parece que até agora serviu para a coisa andar, né? Dá para a gente entender que pode até ter sido um passo para trás, para dar dois para frente, no sentido de fazer caminhar as reformas, Paulo? Acho que no fim teve um impacto positivo, deu foco e colocou as luzes no tema das reformas, da necessidade das privatizações por parte do Salim, e o governo acabou optando em enviar a reforma administrativa, que, na minha opinião, é o melhor programa social do governo. Quem fala isso é o Wagner Lenhart, que é o secretário de
Desempenho e Gestão de Pessoal, que agora está liderando a reforma administrativa junto com o secretário Caio Paes de Andrade, e eu concordo plenamente. No momento que você faz a reforma administrativa, você vai estar impactando na qualidade da educação, da saúde, da segurança, da assistência social e de várias outras áreas estruturais do governo. Então, na minha opinião, é a reforma mais estrutural, mais importante, que vai ter maior impacto social na vida das pessoas. Então, acho que realmente foi uma decisão acertada do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, em dar seguimento à reforma administrativa, já que, sem dúvida nenhuma, ela vai beneficiar milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. E essa reforma que foi enviada foi a que você desenhou, mudou alguma coisa? Destaca para a gente os principais pontos dessa proposta, por favor. Toda a reforma do governo, ela é uma reforma de várias pessoas, não é de uma pessoa, não é de uma área, são várias áreas. Então, essa é a melhor reforma que o governo conseguiu fazer junto. Evidentemente que, individualmente, as pessoas têm opiniões diferentes. Eu quero mudar uma coisa aqui, outra lá. Mas eu acho que já é um grande avanço perto do sistema atual. Com certeza, como cidadão, eu gostaria que algumas coisas fossem diferentes. Eu gostaria que ela impactasse os atuais servidores, eu gostaria que o Congresso incluísse membros de poder, porque eu entendo que ela vai ter um impacto maior ainda e já vai ter efeitos, inclusive, no curto prazo. O que para o país, que está numa situação muito dramática em termos fiscais, seria excelente. Então, o que ela traz? Ela mexe com a parte de estratégia, como o Estado vai atuar, né? A parte de estrutura, como o Estado vai se organizar, e a parte pessoal, como ele vai atrair, reter talentos e reconhecer os talentos. Que eu acho que um dos maiores benefícios da reforma administrativa é que ela vai reconhecer os bons servidores, que são a maioria. A maior parte dos servidores são pessoas sérias, comprometidas, que querem fazer um trabalho bem feito e que muitas vezes têm muitas amarras, tem muitas ineficiências que eles são vítimas. E mesmo querendo entregar resultados substanciais, muitas vezes os servidores não conseguem, tamanha burocracia, é o foco em processo e não em resultado que tem o atual regramento. Mas a grande mudança vai ser essa, você ter um foco mais em resultado, você ter promoções por merecimento e não por antiguidade, você ter pessoas que vão ter alinhamento de interesses com resultado, valor que geram para a sociedade versus o valor que elas recebem. Então, uma das premissas da reforma é que você vai receber proporcional ao que você vale para o país. Então, o país de renda baixa, a renda inicial dos concursos públicos vão ter que ser mais aderentes ao mercado. Você, numa fase mais adiantada da vida, você vai ter uma remuneração mais proporcional se você merecer. Hoje em dia, as pessoas são, na grande maioria, são promovidas sem fazer nada. Você adicionando ou não adicionando valor, você vai ter ganho na remuneração. Então, nenhuma organização de alto desempenho no mundo pode dar certo com esse tipo de incentivo perverso. Até porque as pessoas, muitas vezes, com mau desempenho, não são demitidas no poder público. Isso é um outro problema. Então, a reforma traz a parte de estratégia. Ela foca muito mais em resultado. O governo começa a usar a capacidade instalada já existente. Então, foca muito em parcerias com governos estaduais e municipais, com o terceiro setor, com a iniciativa privada, usando já toda a capacidade instalada que já existe. Ela traz muito a questão também de você ter governança na parte de remuneração, que é onde tem mais distorção hoje no Brasil. O Brasil hoje, em termos de número de servidores, até não está muito acima das médias internacionais. Mas em termos de custo do serviço público, na parte pessoal, está muito acima. O Brasil hoje gasta quase 14% do PIB com remuneração de pessoal no setor público consolidado. Estados Unidos é 9,5%. União Europeia, 9,9%. Países emergentes com abaixo de 8,5%. Então, o Brasil está muito acima e muito longe da média mundial. Então, essa remuneração não está resultando em benefício para a sociedade, porque ela está distorcida. Então, aí que você tem uma possibilidade de corrigir essas distorções, esses privilégios, e você ter uma remuneração mais aderente ao mercado. Em algumas posições, a mesma posição, você chega a ter 94% de diferença entre a remuneração pública e a privada. Ou seja, não faz sentido nenhum. Principalmente as remunerações mais baixas no setor público, muitas vezes elas são ainda mais
distorcidas, chega a ser 200%, 150% a mais que a mesma função na iniciativa privada. Então você tem que criar um regime muito mais próximo daquilo que é praticado. E aí você vai criar regras específicas. A estabilidade, por exemplo, ela faz sentido para aquelas carreiras exclusivas de estados. Para carreiras de apoio, para carreiras secundárias, não precisa ter, muitas vezes, a estabilidade. Então, a maior parte dos países do mundo desenvolvidos já estão seguindo para isso. O número de servidores estatutários não passa de 20%. Então, é isso que o Brasil tem que mirar. Hoje, no Brasil, é mais de 85%. Então, tem muito espaço ainda para melhorar isso aí, para a gente ter foco naquilo que realmente necessita. A gente também amplia a parte de contratação temporária. Hoje, no Brasil, muitas vezes, por um projeto temporário, você faz uma contratação definitiva. Então, você tem que ampliar as possibilidades de contratação temporária, com técnica, com seleção, com processo, mas buscando, por uma função temporária, uma pessoa que vai ficar de forma temporária. Então, o pessoal fala, mas se fizer isso vai aumentar a corrupção. Nós já tivemos Petrolão, Mensalão, toda a Lava Jato com o atual sistema. Ou seja, o atual sistema não impediu a corrupção. Porque você continuou tendo mecanismos de cooptar carreiras, cooptar servidores, que infelizmente não deu certo. Então a gente precisa avançar na transformação digital, a gente precisa avançar na parte de modernização das relações, na parte de estrutura também. Hoje, para você fazer qualquer mudança no Poder Executivo, você tem que pedir autorização para o Congresso. Isso acaba... Até o nome, né? Eu vi o exemplo disso. Até para mudar o nome da secretaria, você precisa que seja votado. Para mudar nome de ministério, para reduzir o número de ministérios, você precisa passar no Congresso. Para mudar uma secretaria de ministério, você precisa passar no Congresso. O Poder Legislativo hoje faz sua auto-organização. O Poder Judiciário faz sua auto-organização. Só o Poder Executivo é que não pode fazer a sua auto-organização. Então, na verdade, você deveria dar o mesmo tratamento para todos os poderes. O Congresso segue definindo ainda quais são as atribuições, segue definindo quais são o número total de cargos, o número total de ministérios, o número total de secretarias, mas deixa o Poder Executivo fazer sua auto-organização. Perfeito. Você citou Mensalão, Petrolão, enfim, problemas de corrupção, né, Paulo? Que todos nós, obviamente, somos contra e queremos que sejam combatidos da melhor forma possível. Mas conhecendo toda essa estrutura, toda essa burocracia existente dentro da máquina, né? Eu até estava tendo uma conversa outro dia com o Adriano Janturco, cientista político, e num determinado momento a gente falou, olha, a corrupção, no fim das contas, ela é até muito mais barata, né, entre aspas, do que essas amarras todas do Estado, né? Então, em nenhum momento queremos diminuir o problema da corrupção, mas o custo para o país que traz toda essa burocracia, todo esse problema para você poder empreender, toda essa complicação do Estado de alvarás e tudo isso, acaba sendo até muito maior, né? Você concorda com essa afirmação ou não? Quanto maior a burocracia, maior a possibilidade de corrupção. Então, você cria dificuldades para vender facilidades. Então, o que o Estado precisa é focar onde ele é necessário. Onde ele não é necessário, ele tem que sair. Então, atividades de baixo risco, esse é o princípio da lei da liberdade econômica. Não precisa ter o Estado lá. Porque é baixo risco, o Estado não gera valor. O que é uma atividade de baixo risco? Dá um exemplo para a gente. Sapateiro, costureiro, loja, pequeno comércio de rua. Não tem risco nenhum para a sociedade. E hoje em dia eles precisam de um monte de avará, um monte de papelado, igual uma usina. Então, por exemplo, aí quando tem uma atividade de alto risco, aí sim, uma usina, você falou, pô, aí tem risco para a sociedade. Aí vale a pena o Estado, ter tempo, disponibilidade pessoal para ir lá, olhar, vistoriar. Hoje tem tanta burocracia para atividades de baixo risco que o Estado muitas vezes não tem fiscais para olhar as atividades de alto risco. Então não faz sentido nenhum em termos de eficácia e efetividade das políticas públicas. Então o Estado precisa fazer uma matriz de risco e concentrar sua carga regulatória e fiscalizatória quando houver risco para a sociedade. E quando não houver, ele precisa sair totalmente, para não gastar energia com isso. Então, e aí entra uma questão da confiança também no cidadão, né? De autodeclaração, dele ser o responsável. E se ele for pego, fizer alguma coisa de errado, aí sim ele vai pagar por isso. É por aí?
Perfeito. Então você faz o cidadão ter mais responsabilidade, você segue fiscalizando por denúncia, de forma aleatória, e aí você vai encontrar, eventualmente, uma pessoa que não cumpriu a lei. Mas como a atividade era de baixo risco, não gera tantos danos para a sociedade. Uhum. Agora, gera dano, sim, uma atividade de alto risco que não é fiscalizada. Aí gera muito dano. E aí o Estado tem que ter capacidade de focar nessas atividades para realmente poder evitar esses danos, como foi Brumadinho, Mariana, a questão da Boate Kiss. Quando o Estado não faz uma matriz de risco e não age com inteligência, ele desperdiça tempo e energia com atividades de baixo risco que não faz sentido nenhum. Então, você obriga o Estado a ser muito mais eficaz e inteligente para poder focar naquilo que realmente pode gerar dano para a sociedade brasileira. Muito bem. Eu comentei que recebi um documento com um relatório, né, com tudo que foi feito aí nesses 20 meses, acho que um PDF com mais de 50 páginas, se não me engano. Você já comentou rapidamente aí sobre a Lei da Liberdade Econômica, Paulo. O que você destacaria aí, os 3 principais feitos nessa sua gestão à frente da Secretaria, que a gente pode destacar aqui para quem está assistindo? Bom, Lei da Liberdade Econômica, na minha opinião, um novo marco de relação do indivíduo com o Estado, dando muito mais autonomia e poder para o cidadão. 2, é a parte de transformação digital do Estado. Nós temos a transformação de 900 serviços públicos que antes eram ofertados apenas de maneira presencial, agora são acessados de forma remota, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Isso significa uma economia anual de 2 bilhões de reais e mais de 150 milhões de horas que o cidadão e a cidadã não vão precisar gastar em repartições públicas, entrando na fila, pegando documentos de forma presencial, gastando com deslocamento. Então é tempo que a sociedade vai poder investir em lazer, educação, tempo com a família ou em qualquer outra atividade que o cidadão quiser. Isso é uma economia brutal, é uma mudança de perspectiva. E a transformação digital é um legado. Uma vez que você faz a transformação digital, você não volta para trás. E o terceiro, eu acho que é a reforma administrativa, que finalmente foi enviada para o Congresso. Eu acho que ela vai ser realmente um divisor de águas no Brasil e vai ter um Estado muito mais moderno, muito mais flexível, muito mais focado em entregar resultados para o cidadão. Muito bem. Como eu comentei também, você passou pela Prefeitura de São Paulo, na gestão Dória, era secretário de gestão, né, do governo aqui de São Paulo, e depois foi para o governo federal. Consegue dizer alguma diferença muito grande do que você encontrou das condições de trabalho para realmente fazer a coisa acontecer numa gestão municipal para a gestão federal, Paulo? Como é que é a diferença, além, é claro, do tamanho, né, da escala das coisas, como é que é para trabalhar numa prefeitura, você com a experiência de iniciativa privada, como é que foi enfrentar esses dois mundos? A estrutura do governo federal é muito boa. O Ministério da Economia, principalmente a parte que eu trabalhava, que era o antigo Ministério do Planejamento. Então, o nível de estrutura é excelente, você tem ótimos sistemas e você tem um nível técnico, a média é muito alta. Então, na Prefeitura de São Paulo, tinha uma boa estrutura, tinha sistemas razoáveis, mas a média técnica, comparado com o governo federal, ela é inferior. Então, o governo federal tem muito mais capacidade de reunir pessoas, atrair talentos e de ter sistemas de ponta. A parte de tramitação interna de processos e de atos legislativos, pela magnitude do governo federal, ela é muito mais lenta e passa por muito mais uma burocracia interna, digamos assim. Na Prefeitura de São Paulo, isso era mais rápido, o trâmite interno, então é muito mais fácil de poder publicar medidas, de fazer alterações infralegais. Então, são as principais diferenças que eu pontuo. Mas em todas elas eu encontrei servidores comprometidos, pessoas sérias, íntegras, que queriam fazer a diferença, e sempre tem um percentual pequeno de pessoas que não estão tão comprometidas e engajadas em entregar valor para a sociedade. Por isso a reforma administrativa é tão importante, né? Até nesse relato mesmo, você consegue trazer aí argumentos que ratificam a necessidade dessa reforma, né, Paulo? Agora, eu queria saber em relação ao presidente Bolsonaro. Enfim, o Paulo Guedes ele já citou algumas vezes
que a questão política acabou contando muito, né, na demora desse envio da reforma administrativa. Então, primeiramente, havia uma expectativa lá atrás de ser enviado, houve aquele problema no Chile, se não me engano, dos protestos nas ruas, ele achou que politicamente talvez não fosse um bom momento, depois passou para o ano seguinte, aí veio pandemia, agora a gente está na boca aí de ter eleições municipais, parecia que não ser enviada, foi enviado finalmente. Agora, tirando essa questão aí da data de envio, propriamente dito, no dia a dia, você tinha autonomia para poder fazer os projetos? Você sentia apoio tanto dentro do Ministério quanto com o próprio presidente para poder tocar essas ideias mais liberais, né? Muita gente questiona, o Bolsonaro não é liberal, ele só surfou essa onda aí para a eleição. Como é que foi, nesse dia a dia, a tua autonomia e a tua confiança para poder fazer as coisas com o suporte do presidente? Tive sempre uma ótima relação com o presidente Bolsonaro. Minhas pautas todas ele apoiava bastante. A parte de desburocratização, simplificação, transformação digital e aumento de eficiência. Então, tive o apoio dele nas vezes que eu pude ter interlocução com ele. Sempre foi claro, direto, simples, focado no resultado para a população. Então, a minha impressão sempre foi muito boa nessas pautas. Com o ministro Paulo Guedes também, ele sempre apoiou essa parte, principalmente as pautas de transformação do Estado. Ele tem essa visão macro de mudança de Brasil. Então, também tive sempre muito apoio dele. Evidentemente que dentro do Ministério da Economia a estrutura é grande, então, às vezes, os processos demoravam para tramitar. Mas faz parte do processo, o nosso trabalho era justamente desatar esses nós, empurrar para fazer as coisas acontecerem. Então, nesses 20 meses, a gente teve entregas bem substanciais. Na parte de compras públicas também, avanços significativos. Na parte de transferências voluntárias para estados e municípios, a gente fez uma digitalização muito ampla e sempre contei com um time engajado, comprometido. O Gleison Rubim, que era meu adjunto, servidor de carreira muito competente. Os 3 secretários, Luiz Felipe Monteiro, Cristiano Hecker e Wagner Lenhart, excelentes profissionais, todos com apoio total, muito focados em entregar resultados para a sociedade. E tinha muitos servidores, diretores que trabalhavam junto também, muito comprometidos. Então, tem uma excelente impressão da equipe técnica, equipe séria, equipe realmente querendo entregar resultados para a sociedade. Então, acho que tem, sim, excelentes exemplos de servidores que mostram que o modelo tem pontos a serem melhorados, tem, mas também temos que reconhecer quando a gente encontra pessoas sérias, comprometidas, qualificadas e que querem servir o país. Mais ou menos nesse mesmo sentido, Paulo, quando comecei a frequentar Brasília, né, pelo ranking, a gente vai lá, vai nos gabinetes, conversa com os parlamentares, caiu um mito na minha cabeça primeiro, que era que o pessoal não trabalhava, né? Ah, não, o pessoal em Brasília fica lá tudo à toa, de pernas para o ar e tal. Não, o pessoal trabalha bastante. Você pode até questionar se trabalhar bem ou se trabalhar mal, né, alguns parlamentares, mas em termos ali de ritmo, né, de frequência, realmente algo que me impressionou bastante. Você também agora relata a questão da qualidade dos servidores, né? Pessoas muito boas foram encontradas lá dentro e que também já ouvi muitos relatos nesse sentido. Então, tira um pouco essa coisa de que a Brasília só tem vagabundo e ninguém quer saber já. Não, não é verdade. O importante até, inclusive, novamente falando da reforma, é reconhecer esses bons trabalhos até para ter um incentivo a mais, né? Para essas boas pessoas continuarem trabalhando e serem atraídas também para o poder público, né? E aí eu queria entrar nesse assunto. O que te levou, então, a abrir mão da tua vida na carreira, na iniciativa privada? Enfim, imagino que você tivesse um bom salário, uma boa condição, e muitas outras pessoas que fizeram esse mesmo movimento. Que mensagem você pode passar para as pessoas que pensam em um dia, seja se candidatar para participar da vida pública como um político, ou na parte mesmo de gestão, na parte ali que você seguiu? Qual o incentivo que existe? Você sai decepcionado? Você acha que valeu a pena? Que mensagem você passa nesse sentido de fazer essa transição da iniciativa privada para a vida pública? Renato, trabalhar no poder público, para mim, foi a maior e melhor desafio profissional da minha vida. Eu aprendi muito, conheci muita gente, entendi o sistema por dentro e saio um profissional muito mais completo. Então, eu realmente recomendo para todo mundo que um dia possa trabalhar,
que vale a pena. Eu acho que você tem uma outra perspectiva, um outro olhar, conhece como poder impactar positivamente as políticas públicas, como elas são elaboradas, funcionamento, e conheci pessoas muito boas. E tive discussões excelentes, participei de reuniões muito produtivas, gente tecnicamente muito preparada. Então, tanto na Prefeitura de São Paulo, como depois no governo federal, foram experiências excelentes. Não me arrependo, faria tudo de novo. Acho que foi muito importante para a minha formação, para a minha profissão, para o meu crescimento individual e profissional. Então, as pessoas que puderem, vale a pena. Como candidato, eu não posso falar, porque eu nunca fui, mas eu imagino que deve ser também uma experiência muito enriquecedora. Então, se você quer fazer a diferença, dificilmente você vai achar uma organização que tenha maior impacto social, maior impacto na vida das pessoas do que o Estado. Né? Então, vale a pena você poder um dia dar uma contribuição. E às vezes 2 anos, 4 anos é suficiente. Você pode dar. Você pode ter uma grande contribuição, gerar impacto e também aprender muito nesse período. Perfeito, muito bom. Agora, em termos de resultado, Paulo, talvez não tenha sido tudo aquilo que pudesse ser, né? Muita coisa foi entregue. Mais uma vez, eu vou citar esse documento, a gente vai deixar até o link que você passou, tem acesso ali ao Dropbox, né, com o documento para qualquer pessoa poder baixar e dar uma olhada, é realmente impressionante. Mas te conhecendo, sabendo aí da qualidade do teu trabalho, eu tenho certeza até que muita coisa poderia ter sido maior ainda se a gente não tivesse tantas amarras, tantas dificuldades dentro de toda essa estrutura que você já descreveu muito bem. Como é que a gente faz para mudar isso? Né? Muita gente diz que não adianta você colocar lá um liberal, um cara super bem intencionado para mudar tudo, se todo o entorno não colabora. Né? Você tem um Congresso que ainda é muito complicado aprovar todo esse tipo de mudança, né? Mudar esse paradigma, esse status quo que já existe no país. Você tem mesmo pessoas dentro do executivo que ainda seguram, muitas vezes, uma mudança mais abrupta. O judiciário nem se fala, né? A gente está cansado de ver decisões aí muito questionáveis do judiciário invadindo, inclusive, decisões de outros poderes que não deveria e querendo fazer o papel até do legislador e do executivo. Eu acho que para realmente mudar isso será algo mais de longo prazo, né? Como é que a gente faz para ter um ambiente que todo mundo siga nesse mesmo tipo de pensamento para a gente modernizar o Estado brasileiro? Não tem nenhuma bala de prata, não tem nada que você vai fazer e vai resolver tudo. Realmente é um processo. Mas eu acredito que a gente já está em andamento nesse processo, eu sou muito otimista. Eu acho que a sociedade está cada vez mais vigilante, tem participado. Um exemplo recente foi o veto da Lei Complementar 173, que proibia concessão de aumentos e o aumento de número de servidores até o final do ano que vem. Um grupo de senadores votou pela cassação do veto e depois na Câmara, tamanha foi a mobilização da sociedade, da opinião pública, inclusive do ranking dos políticos, o veto foi mantido. Então mostra que quando a sociedade se mobiliza, quando a sociedade participa, quando ela usa os canais existentes para pressionar os políticos para votarem de forma correta, dá resultado. Então, eu acho que a gente tem que continuar mobilizado, a gente tem que continuar participando, com entidades como o Ranking faz um grande trabalho. Então, eu acredito nesse processo. E dentro do governo, o que a gente tem que fazer é continuar melhorando os sistemas, fazendo a transformação digital, trazendo eficiência, usando dados e evidências para a elaboração de política pública, para avaliação das políticas públicas. Né? Uma medida muito importante que vai ser adotada agora é a análise de impacto regulatório antes de qualquer ato infralegal. Isso vai mudar muito a qualidade dos atos do Poder Executivo. No futuro, quem sabe, o Poder Legislativo pode adotar também análise de impacto regulatório, que é uma medida que começou nos Estados Unidos para qualificar a elaboração de políticas públicas antes delas estarem completas, de atos normativos, tudo aquilo que vai impactar a sociedade, o terceiro setor e a iniciativa privada. Então, são mudanças que aconteceram que vão ter um impacto significativo na qualidade. Outra iniciativa importante que está em andamento, que vai surtir efeitos final do ano que vem, a grande revisão normativa do Poder Executivo Federal. Foi publicado um decreto presidencial ano passado, instituindo a revisão normativa de todos os atos
abaixo de decreto. Todas as portarias, instruções normativas, normas regulamentadoras, resoluções vão ser revisadas até o final do ano que vem, para atualizar, simplificar, revisar se tem alguma ambiguidade, ambivalência, se tem alguma contradição. Então, isso vai trazer muito mais segurança jurídica aos brasileiros. Isso é um ponto que o Brasil tem muito a melhorar. O Brasil é um dos piores lugares do mundo em termos de ambientes regulatórios. Então, com certeza, essa revisão normativa vai poder qualificar muito as normas do Brasil. Com certeza. Muita gente fala, precisa criar uma lei para isso, precisa criar uma lei para aquilo. Muitas vezes, na maioria, até eu acho que a gente tem que eliminar leis, né? E normas que muitas vezes também são, elas se contradizem, uma diz uma coisa, a outra diz uma coisa inversa, você não sabe qual seguir. Então, com certeza, esse caminho aí de revogar muita coisa ajudaria bastante também. Você citou essa votação do veto presidencial, né? Da derrubada do veto no Senado, e eu posso dar um depoimento aqui. Eu conversei com alguns senadores após aquela votação, e o relato deles foi, olha, eu nunca apanhei tanto na vida como depois dessa votação. Eles realmente foram alvos aí de muita reclamação nas redes sociais, isso funciona, sentiram bastante, e até por isso eu fico otimista com a questão da reforma administrativa, porque acho que serviu de lição. Foi até uma boa coisa ter acontecido essa questão do veto, para eles sentirem que as pessoas estão em cima e estão de olho, né? Era uma votação ali que permitiria reajuste para servidores, né? Então está dentro do mesmo assunto, nessa reforma. Então, sem dúvida alguma, acho que vai ter um efeito positivo essa reação da sociedade que você citou, e com certeza o Senado, que parece ser aí a casa mais difícil, né, para a aprovação desse tipo de reforma, pode ter um efeito positivo essa reação para que eles aprovem as reformas que sejam enviadas daqui para frente. Paulo, uma última questão que eu queria ver contigo é a seguinte: você fazia parte aí dentro do Ministério da Economia, né, do Paulo Guedes, que foi um super ministério montado, que até englobou outros ministérios, o seu até seria o do planejamento, como você citou, e hoje muito se fala aí de um embate, um possível embate que está existindo entre as políticas do Paulo Guedes, mais liberais, de responsabilidade fiscal, né, visando aí o enxugamento do Estado, e o Rogério Marinho, que está no desenvolvimento regional, que tem uma visão mais desenvolvimentista, de obras, principalmente no Nordeste. A popularidade do presidente aumentou, né, com essas inaugurações que foram feitas, acabou criando um dilema aí dentro do governo dessas duas correntes. Você acha que esse embate existe mesmo? Pode ser um problema daqui para frente? E como é que você acha que isso vai terminar com o presidente tendo que tomar um lado aí, ou se é possível a gente balancear isso de uma forma que não tenha ninguém que saia insatisfeito? Eu acho difícil, queria saber a sua opinião. Todas as declarações que eu li e ouvi do ministro Rogério Marinho, do ministro Tarcísio, do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, foram em favor do teto de gastos. Todos eles reconhecem a importância da responsabilidade fiscal para manter um ambiente no Brasil de prosperidade e crescimento. Se acabar o teto de gastos, com certeza os juros do Brasil vai crescer absurdamente, vai gerar uma insegurança muito grande nos mercados, uma instabilidade muito grande. Vai reduzir o número de investimentos estrangeiros do país e até de investimentos de brasileiros aqui no país. Isso vai gerar uma redução no número de oportunidades de emprego e renda. Então, é cíclico. Eles entenderam isso aí, tá claro para isso. Evidentemente que dentro do teto de gasto você tem uma pressão para alocar orçamento maior numa pasta ou em outra. Mas isso faz parte do processo político em qualquer governo. Então você tem áreas que demandam mais recursos, que querem fazer mais investimentos, que querem ter mais gastos públicos. Isso faz parte do debate. Agora, ninguém que eu ouvi publicamente defende o fim ou a quebra do teto de gastos. Você pode ter um debate interno, tentando pressionar para ganhar mais recursos, mas eu não acredito que o governo vá fazer isso. Até porque se realmente quebrarem o teto de gastos, vai ser um problema estrutural muito grande, muito grande. Então, acho que o Brasil está com a menor taxa de juros da história, porque você tem um teto de gastos, porque você tem um governo
responsável fiscalmente, você tem o ministro da Economia que reforça isso, você tem o presidente do Banco Central, que é excelente, Roberto Campos Neto, que reforça isso também em todas as suas declarações. Então, o vice-presidente, general Mourão, também sempre fala da importância da responsabilidade fiscal e do teto de gastos. Então, eu não acredito que o governo vá romper com isso. Seria uma catástrofe para o Brasil e acho que ia gerar tantos danos que, no fim, todo mundo ia se arrepender de ter feito esse movimento. Então, acho que o governo vai continuar apostando na teto de gastos, vai continuar fazendo a responsabilidade fiscal e vai, dentro do orçamento existente, aí sim pode alocar de forma melhor uma área, privilegiar outros, privilegiar investimentos. Isso é natural que aconteça esse debate, eu acho que faz parte do processo democrático. Perfeito. Tomara realmente que seja esse o caminho. Paulo, para a gente encerrar aqui, a gente está fazendo essa conversa no dia 7 de setembro, né, Dia da Pátria. Então, acho o teu ato aí, a tua disposição de ter passado esses 2 anos praticamente aí no governo, é realmente algo que a gente tem que louvar, tem que agradecer pelo trabalho que foi feito diante da secretaria. Então, fica o agradecimento, o exemplo dado, né, de alguém que saiu realmente da zona de conforto para fazer esse movimento, deixar esse legado. E queria terminar, então, com uma mensagem aí para a gente pensar o que cada um pode fazer pelo país, né? Tem aquela frase famosa do Kennedy, né? Pergunte-se o que você pode fazer pelo país e não o contrário. Então, pegando o gancho aí da data histórica de hoje, para a gente fechar, e eu vou te pedir também um favor para você postar essa conversa, né, já que a gente fez pelo teu Instagram. Vou descobrir até o que aconteceu, se a gente está sendo boicotado. Estou meio preocupado aqui com o Instagram. Aí depois a gente busca esse vídeo para poder postar nas nossas redes todas, no YouTube, todas as nossas redes, para o pessoal poder assistir também. Então, enfim, te agradeço mais uma vez pelo teu tempo de hoje, por todo o teu empenho nesses meses aí de secretário, e deixar uma mensagem final, então, para os nossos seguidores, para que também sigam esse exemplo na medida do possível, dentro das suas capacidades, né? Cada um que puder fazer para a gente seguir aí melhorando o nosso país. Obrigado, Paulo. Renato, obrigado pelo convite. Foi uma honra servir o Brasil. No Dia da Pátria, ainda é até emocionante, né, pensar isso aí. Mas acho que todas as pessoas que um dia puderem servir o país deveriam servir, ou voluntariamente, ou remuneradamente, por um período pequeno ou grande. Mas dá para todo mundo pode ajudar, né? E como cidadão também a gente pode ajudar o nosso país fazendo boas escolhas, não tolerando a pequena corrupção do dia a dia, fazendo a coisa certa quando ninguém está vendo, que eu acho também o nosso papel como cidadão. E para mim foi a maior e melhor experiência profissional da minha vida. Sou muito grato ao ministro Paulo Guedes, ao presidente Bolsonaro pela oportunidade, aos meus colegas de ministério, de governo. E um dia, se eu puder, vou voltar a servir o país, uma outra circunstância, porque eu acho que não tem satisfação maior do que servir a sociedade brasileira, do que fazer a diferença. Eu não tenho filiação partidária, não pretendo concorrer em nenhuma eleição, mas sempre vou ajudar as pessoas que eu acho que são sérias e que merecem honrar o nosso voto nos parlamentos do país ou nos executivos. É uma forma que a gente tem de contribuir também, votando de forma consciente, apoiando as pessoas sérias e fazendo com que aquelas pessoas que não são sérias não entrem para a política e não continuem na política. E acho que o ranking dos políticos tem feito esse trabalho de forma séria, bacana e fazendo a diferença. Então, eu queria agradecer vocês aí. Vou postar depois para a gente poder divulgar essa conversa e, acima de tudo, estimular outras pessoas a participarem também no poder público, ou no legislativo, ou no executivo, ou no judiciário, fazendo a diferença. Acho que tem espaço para todo mundo dar sua contribuição no dia a dia. Nosso país merece, é um país maravilhoso, com um povo sensacional e que, com certeza, vai avançar e evoluir como merece. Obrigado. Maravilha, maravilha. Fechamos aí com chave de ouro. Um abraço a todos. Siga o Ranking nas redes sociais. O Paulo Ebo tem portas abertas sempre que quiser conversar com a gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.